Olá, esse é o vídeo para o trabalho de Projeto Integrador 6, Trabalho e Carreira, que envolve eu, a Renata e o Daniel, e nós vamos falar sobre a, a facilidade, né, a simplificação da aprovação de crédito para empresas do ramo de setor de transportes. Essa aqui é uma planilha que nós do grupo elaboramos, né? E a gente vai trabalhar aqui com um sistema com um sistema dentro dessa planilha para poder simplificar a aprovação ou a negação de um risco, né? A avaliação de um risco de um cliente para uma empresa liberar ou não um crédito a um cliente. Aqui a gente usou alguns dados de algumas empresas fictícias, né? Elaboramos aqui um exemplo, mas funciona muito bem para um esquema real de qualquer opção que vocês forem fazer um teste. Tá? As informações que o cliente vai fornecer, além do CNPJ, serão faturamento, que é fornecido de praxe em qualquer análise de crédito para aquisição de algum serviço ou, ou peça ou equipamento. Né? Aqui a gente também tem o comprometimento, que é o comprometimento de renda daquele cliente, o que ele deve, né? Então, aqui no caso aqui, a gente simulou alguns valores. Isso pode ser fornecido através de DRE, balanço, ou até mesmo por referência que o cliente forneça e a própria empresa, né, no caso aqui a Prodoeste, vai buscar para poder fazer uma análise desse crédito. Né? Aqui a gente tem o tempo de relacionamento que o cliente tem com a empresa, né? Lembrando que alguns são maiores e outros são menores. Do lado de cá a gente tem o nosso score, que é fornecido pelo Serasa, né? Toda empresa praticamente hoje que trabalha com crédito faz uma análise no Serasa desse cliente. E a aquisição recente de um veículo. Aqui a gente usa uma pontuação de 10 pontos para todo cliente que tenha feito uma aquisição dentro da Prodoeste, seja de um caminhão, de alguma van ou ônibus, recentemente. Então, se o cliente fez uma aquisição recente, ele ganha 10 pontos na sua avaliação final de risco. Tá? Então, alguns fizeram, outros não, para poder elucidar bem o exemplo. O histórico de bom pagador do cliente pode ser fornecido dentro da empresa, para aqueles clientes que têm mais tempo de relacionamento, ou fora, para aqueles que vão ser fornecido um novo cadastro através das referências comerciais. O índice de capacidade de pagamento do cliente, que é o faturamento menos o comprometimento de renda desse cliente, dividido pelo faturamento, vezes 100. Quanto maior o índice de capacidade, melhor vai ser a sua pontuação dentro da análise de risco. Aqui a gente tem um bônus total, né? Toda vez que um cliente for um bom pagador, ele vai ter, além de uma pontuação acima, ele vai ter um bônus de 15 pontos. Né? Então, são 10 pontos para uma aquisição de um veículo e 15 pontos para um bom pagador. Nesse caso aqui, chega numa pontuação máxima de 25 pontos. Então, a gente tem aqui um bom índice de capacidade nesse exemplo, com uma pontuação alta, que seria a aquisição de um veículo e histórico de bom pagador. O que vai gerar para a gente um índice de crédito. O índice de crédito, ele é o que define se o cliente tem um baixo risco, um médio risco ou um alto risco. Né? Então, quanto maior a pontuação do seu índice de crédito, melhor o seu crédito junto à empresa, menor o seu risco. Nesse caso aqui, a gente tem um exemplo de um cliente com um endividamento alto, né, um faturamento, comprometimento de renda bastante alto, porém, ele tem um longo relacionamento com a empresa, tem um bom score, fez uma aquisição recente, é um bom pagador, então ele tem um índice de capacidade baixo, né, porém, com toda a pontuação, o nosso esquema levou ele até um médio risco, onde a gente consegue avaliar muito bem, né, uma liberação de crédito desse cliente. Cada empresa vai ter a sua política, se libera crédito ou não para o alto risco. Nesse caso aqui, a gente considera que sim, mas com um valor bem menor do que normalmente. Nesse caso desse cliente aqui, o alto risco dele foi definido por uma não aquisição recente
e por não ter um bom histórico de pagamentos.